Então, gente, quando os dois, o amarelo e o vermelho, se fundiram e criaram laranja, eles ficaram realmente encantados. E eles queriam se expandir cada vez mais. E assim, o pincel ancestral explicou para eles: olha, esse é o laranja, prazer. E eles ficaram muito felizes com isso. Mas enquanto eles estavam lá, se divertindo, o azul ficou olhando aquilo e ficou impressionado. Lembrem-se que o nosso azul, ele é muito curioso, porque ele sempre quer saber de tudo. E ele ficou assim, encafifado. Como que eles conseguiram fazer aquilo? Que coisa impressionante, que coisa linda! E aí ele chamou o pincel ancestral. E o pincel ancestral foi até ele. E ele falou assim: pincel, como que eles conseguiram fazer aquilo? E o pincel ancestral explicou: ué, porque eles se fundiram, eles se relacionaram, eles dialogaram. Aí o azul, muito curioso, pensou: será que eu posso fazer isso? E aí perguntou para o pincel ancestral: mas eu posso também? Eu posso fazer coisas assim? E o pincel ancestral respondeu: claro que você pode. E aí, você quer que eu te ajude? Ah, eu quero. Então tá. Que tal a gente começar com o vermelho? E aí o vermelho, que já estava todo feliz, amoroso, né? Gostando daquela experiência, lógico que ele aceitou. Então, olha só, vamos botar um pouquinho do vermelho. Sabe aqui na montanha que a gente fez? Só um pouquinho, gente, ó. Mais um pouquinho do vermelho. Lá na montanha, tá vendo? Colocamos. E aí, o pincel ancestral falou: olha, pode vir. E aí o pincel ancestral foi lá e ajudou o azul a entrar nas terras do vermelho. Então, eles começaram a conversar. E o azul, muito curioso. Então, gente, aqui nós vamos trabalhar com o pincel nesse sentido, puxando devagarzinho e misturando. Ó. E à medida que eles foram se misturando, foi acontecendo o fenômeno de surgir o roxo. E eles ficaram encantados com aquilo. O azul, muito instigado. E o vermelho, adorando, amando essa sensação. Inclusive, ele veio, ó, até se espalhou um pouco aqui por baixo. Vocês podem trazer só o restinho que sobrar da tinta aqui, ó, mais ou menos nessa mesma altura, porque aí eles foram formando tons e cada vez mais lindo. Olha aí. A mesma coisa lá nas outras terras. Eles começaram a dialogar, a conversar e foram se espalhando. E foi acontecendo esse fenômeno incrível de formar uma nova cor. E aí, o pincel ancestral explicou para eles: olha, esse é o roxo. E o roxo é uma cor muito bonita. O roxo pode ocupar muitos espaços. Ele pode trazer a cor de flores,
de muitas frutas no reino. E eles ficaram impressionados, muito encantados com aquilo. Olha lá. Estão dando conta? Eu espero que sim. Como é que tá aí? Qualquer coisa vocês falam. Oi, Débora. Bom te ver. Olha só, gente. O azul, instigadíssimo com aquilo. E ao mesmo tempo, muito satisfeito com aquilo que ele tinha descoberto. E aí, então, ele falou pro pincel ancestral: incrível, eu adorei. Achei muito bonito o roxo. Mas o que vai acontecer com o amarelo se eu conversar com ele? O pincel ancestral falou: você não quer descobrir? Ah, eu quero, tô morrendo de curiosidade. Então vem aqui. Aí ele chamou o amarelo, presta atenção. E ele chamou o amarelo e falou: amarelo, vem aqui, ó, vou te colocar aqui. Gente, aí vocês colocam o amarelo aqui, ó. Lembra essa base aqui que a gente fez? Coloca o amarelo aqui. Esse pincel ancestral é esperto, né? Ele não é bobo de jeito nenhum, gente. Aí, ele chamou o azul. E o azul foi lá. Aqui vocês já conhecem essa conversa. Na verdade, a gente já sabe. Eles é que ainda não sabiam, porque isso aqui é lá atrás, é lá no começo. Então, quando eles se colocaram perto um do outro, agora a gente vai usar pequenas pinceladinhas, tá? Com esse lado também, mais ou menos como a gente fez ali na montanha, mas vocês podem puxar um pouquinho e fazer a base. Então eles começaram a conversar, né? Olha aqui, gente, que legal. E ao conversarem, agora não é grama, tá, gente? Nós vamos fazer grama depois aqui. Aqui é só a base. Lembra de não ir até lá embaixo totalmente. E aí, ao conversarem, gente, eles foram formando uma... Nossa, eles ficaram encantados, porque eram tonalidades de uma nova cor. E aí, o pincel ancestral explicou para eles: esse é o verde. É uma cor fantástica. Ah, vocês vão poder pintar muitas paisagens, muitas folhagens do reino. E eles, uau, que incrível isso! O azul ficou fascinado, porque à medida em que isso ia acontecendo, ele ia se tornando cada vez mais sábio, conhecendo novas coisas. O amarelo, muito feliz. E o vermelho, cada vez mais amoroso. Olha que interessante isso, né? Às vezes, eles precisavam era disso, sair daquele lugarzinho ali que eles estavam fechados, para começar, né, a entender as suas qualidades, que eles não tinham entendido ainda. Mas aí, olha que legal. O senhor pincel, o nosso pincel ancestral, ele então falou assim: agora eu quero conversar com vocês e explicar algumas coisas para vocês. E aí eles já estavam abertos, né, gente? Dispostos a ouvir, a sentir, a perceber as coisas que iam ser ditas para eles. Agora, gente, eu queria que vocês prestassem atenção no que eu vou fazer, tá? E depois vocês podem fazer. Mas espera um pouquinho. Vamos primeiro olhar, eu vou colocar, vou trabalhar e aí vocês vão fazer, tá bom? Porque agora nós vamos fazer essa parte aqui do meio.
tá? Olha só. Primeira coisa, eu vou até botar um pouquinho mais de amarelo aqui no meu. Meu amarelo já tá pouquinho. Primeira coisa que o nosso pincel ancestral fez, foi assim, foi começar a colocar um pouco dele aqui, ó. Tá? Então, gente, olha aqui. Lembra os nossos tufos de tinta? Depois, ele pegou o vermelho, colocou um pouco do vermelho aqui. Pouco, tá, gente? Eu botei muito ali, eu acho. Podemos botar menos. Esse vermelho, ele tá bem. E pegou o azul e reforçou aqui aonde já tem azul. Não precisa colocar muito, tá? Lembra, a gente sempre vai diminuindo um pouco à medida em que a cor vai ficando mais forte, porque ela tem uma pigmentação forte, né? A gente já aprendeu um pouco disso. Então, ao fazer isso, o senhor pincel foi espalhando e falando assim, sabe, Amarelo? Você, quando foi criado pelo grande artista, ele trouxe para você muitas qualidades. E você já percebeu que a sua maior qualidade é poder se sentir feliz, se sentir alegre? Sim, né? Você tem um brilho muito especial. Aí, pode até deixar o seu pincel limpar um pouquinho ele, tá? E aí ele falou assim, e você, vermelho? Da mesma maneira, quando foi criado pelo grande artista, ele te trouxe uma qualidade incrível, que é de ser muito amoroso. E ao mesmo tempo, de poder ter essa força de criação. Isso é incrível. E quando vocês começam a dialogar, olha, gente, bem de leve, tá? E quando vocês começam a dialogar, vocês vão formando cores incríveis, que são o que nós chamamos de cores secundárias. E essas cores são encantadoras também, assim como vocês. Até porque elas vieram de vocês. E elas recebem de vocês toda a beleza, todo o encantamento que cada um de vocês tem. Agora nós vamos limpar o senhor pincel, tá? Limpa, tá? E aí, nosso amigo pincel começou então a falar. E você, azul? Da mesma maneira, quando o grande artista criou você, ele te criou com uma capacidade muito interessante de poder estar em tudo.
de poder entrar nas coisas, de poder correr, percorrer as coisas. Mas ao mesmo tempo, ele te deu muita sabedoria para saber como fazer isso. E você realmente tem essa capacidade incrível de poder fluir e de poder sentir, perceber, entender as coisas. Não é à toa que você pode também formar cores incríveis. E assim você, por exemplo, com o vermelho, podem formar o roxo, que é uma cor profunda. Porque quando, às vezes, a sabedoria se une ao amor, nossa, isso traz uma profundidade tão grande à vida, às coisas. É incrível isso. Assim como você, amarelo. Quando você se reúne ao vermelho e vocês formam o laranja, vocês unem a felicidade ao amor. E isso é o êxtase. Olha que coisa incrível. Gente, bonito isso, né? Eu achei que realmente eles fizeram um trabalho incrível. E o pincel ancestral foi adiante, falando assim para eles: vocês três formam a base de toda a vida. Porque você, amarelo, é a energia que penetra, que dá a força, a luz do sol. Você, terra, é a força de criação, de onde tudo brota. E você, água, é aquilo que está em tudo, que contém o princípio da vida, inclusive. Sem vocês três juntos, jamais seria possível criar o reino das cores. E foi essa a missão que foi dada a vocês e vocês esqueceram dela. Bom, mas aí, gente, olha o desafio de vocês. Será que vocês conseguem? Percebem como a gente misturou aqui com um laranja, depois eu trouxe o vermelho, vim para o azul. Eu não misturei, e aí nós vamos conversar por que eu não trouxe tanto as três juntas. Porque senão a gente ia formar aquilo que a gente chama de cor terciária, e já já nós vamos falar da terciária. Deu para fazer? Como é que tá aí? Olha só. Vocês me falam aí se tá tudo certo, gente. Porque aí eu vou dar sequência. Então, aqui a gente conseguiu criar as cores primárias e as cores secundárias, certo? E como que a gente pode fazer as cores terciárias? Aí, quando eles já estavam muito felizes e entendidos, né, do que eles podiam fazer, eles falaram: então a gente pode, nós três, nos unirmos? Claro, o laranja pode sempre se reunir com o azul. O roxo pode sempre se reunir com o amarelo. O verde pode sempre se reunir com o vermelho. Vocês vão se complementar. E nessa complementação, vocês podem terminar de colorir e produzir tudo que é necessário aqui no reino das cores. Agora, o senhor pincel chamou o Carlos. Carlos, quer aprender a fazer um coqueiro? Aí o Carlos: oba, eu quero. Vamos aprender a fazer coqueiro? Que eu tinha ensinado vocês a fazer árvore. Mas agora, hoje, vou ensinar uma coisa que é clássica na pintura, que é fazer coqueiro. Bora? Então, nós vamos fazer e vamos usar as três cores para fazer a base do coqueiro.
Vamos lá então, gente? Olha só. Lembra do nosso sinaleiro? Tá todo mundo até aqui? Posso seguir? Qualquer coisa vocês falem aí, tá? Para fazer o coqueiro, nós vamos fazer o sinaleiro. Lembra do sinaleiro? Então, eu vou colocar um amarelinho aqui. E vou botar outro. Vou fazer 2. Vou fazer um outro aqui, ó. Limpei o senhor pincel. Vou pegar o vermelho. Botar aqui embaixo. Legal? Agora, vou pegar o azul. Limpei o seu pincel. Na verdade, o Carlos, né, gente? Tô trabalhando agora com o Carlos. E aí, o Carlos fez lá o sinaleiro. Vou botar de pertinho. Beleza? Bom, quando a gente fez a árvore, a gente aprendeu a trazer o traço, certo? Essa árvore, por ser um coqueiro, geralmente os coqueiros, não sei se vocês já viram, eles são meio encurvados, eles não são retinhos. Então, nós vamos riscar, mas fazendo uma ligeira curva neles. E aí, eu vou ensinar para vocês o seguinte. Primeiro, a gente vai riscar e depois a gente vai fazer uma pincelada, que é a que faz os nós do coqueiro, tá bom? Vamos lá. A hora que for fazer os nós, eu vou chegar perto para vocês verem. Então, olha só, limpei o senhor pincel, sequei aqui o senhor pincel, né? Na verdade, o Carlos. E aí, ó, mistura. Gente, tem que ser fininho, por isso que eu trouxe o Carlos. Porque os coqueiros, eles não são largos demais. Tem coqueiro largo, mas aqui a gente vai fazer aqueles mais finos, tá? Então, você vai manter, você vai trazer até aqui embaixo, no chão, vai subir e vai fazer uma curva, ó. Eu vou riscar, fazendo uma curva. Tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer nesse. Vou riscar. Vou fazer ele aqui um pouco mais alto, aqui, ó. E vou fazer uma curva. Com esse tanto de tinta que ainda tem aqui, vocês podem fazer os fios assim, ó. Presta, ó, eu vou mostrar. São as folhas, a base das folhas. Elas geralmente, gente, elas são assim, ó. Você joga um pra lá, um pra cá, um pra lá, tá? Não tem assim uma regra. Mas o legal é ela ser bem curvinha, tá vendo, ó? Joga um pra lá. Joga um pra cá. Pode jogar um outro. Certo? Viram? E para fazer dar a cara de coqueiro mesmo, o que nós vamos fazer? Vocês vão pegar o pincel nesse formato e fazer umas voltinhas. É como se fossem os nós. Olha aqui de pertinho. Dá para perceber? Os nozinhos? Tá? Então, é isso que dá aquele efeito dos nós do coqueiro. Eu venho com o pincel, seguindo mais ou menos. E não preocupa, gente, se não ficar certinho, não. Aqui em cima ele é mais fininho. Aqui embaixo ele é mais larguinho. E aí você vai, ó, trago ele aqui. E vou subindo, fazendo esse movimento. São pequenos sorrisinhos. E quanto mais aqui em cima eu vou chegando, menorzinho, esse sorriso vai ficando. Chegar aí de perto. E olha, não tem importância, deixa eu pegar a luz. Apareceu o amarelo, o vermelho, vocês estão vendo?
porque é isso que dá a característica legal do tronco. Certo? Olha só. E aí, quando eles fizeram a base, o tronco do coqueiro, eles ficaram realmente muito encantados, porque eles descobriram que os três juntos podem fazer mais coisas ainda, novas cores, que a gente chama de cores terciárias. Toda vez que você misturar uma cor primária com uma cor secundária, ou as três cores primárias, você vai estar formando uma cor terciária. Isso. E aí, agora a gente vai terminar, dar o acabamento aqui na nossa paisagem. Para isso, vamos jogar umas folhas aqui nesse coqueiro? Poderia fazer esse coqueiro todo escuro? Poderia. Às vezes, quando a gente faz paisagens de pôr do sol, o objeto que está mais aqui na frente, ele escurece muito. Então, ele fica com menos luz por causa do efeito de contraluz. Mas nós vamos usar o amarelo com o azul para vocês verem o efeito de folhas, tradicional mesmo do coqueiro, tá bom? E não tem problema, vai ficar bonito do mesmo jeito. Aliás, eu gosto. Porque, na verdade, na natureza, ele só fica ligeiramente escuro. Ele não fica totalmente marrom ou preto, como a gente vê na fotografia. Tá? Então, vamos lá. Então, e como o nosso trabalho é impressionista, ele sempre vai trazer as cores. Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó, eu vou colocar bem aqui na base um pontinho do amarelo, daquele jeito que a gente já sabe. E a mesma coisa aqui, em cada um deles, eu vou colocar um pontinho do amarelo. E junto do pontinho do amarelo, nós vamos colocar o pontinho do azul. Mesma coisa, vou aqui, coloco juntinho o azul. Ó a conversa aí dos dois. Agora, como que nós vamos fazer essas folhas? Nós vamos pegar o Carlos, gente, com o lado fininho do Carlos. Dá para fazer com ele assim? Dá. Geralmente eu uso ele assim, mas para vocês, para ficar mais fácil, nós vamos pegar o lado fino dele. E vocês vão fazendo esse tipo de movimento, sabe? Bem, como tem esse risco, você vai acompanhando esse risco, ó, puxando e misturando. E deixando a folha cair. Olha aqui, vou fazer aqui pertinho para vocês verem. Eu vou puxar e vou trazendo. Essa folha tá para cima. Eu vou acompanhar, ó. Posso fazer uma de cá? Posso, mas só aqui embaixo. Tá vendo? E aí de cá, mesma coisa, vou jogar. Posso jogar uma folha solta aqui? Posso. Aqui, olha, vamos lá de cá? Mesma coisa. Eu vou trazendo ele, gente, olha, no sentido da folha. À medida que ele vai girando, eu vou girando. Essa posição que eu tô aqui, Jesus, como ela é difícil. Mas tô indo, vai dar certo. Tá vendo? Aí a mesma coisa aqui, ó. Vou jogar pra cá um pouquinho. E como ele tá mais pra lá, vou jogar assim, ó. E aqui então ele é mais alto, né? Porque ele tá meio pra cima. Vê?
Esses são os detalhezinhos que, com o tempo, observando, né? Tem que olhar, vocês têm que olhar. Ir lá, pegar uma folha de coqueiro, ver uma fotografia, para poder fazer isso, gente. São detalhes, lembra das flores? É uma coisa dos movimentos, né? Ó, vou fazer uma folha caída aqui. Olha só. O que vocês acham? Ficou legal? Dê um ok aí para eu saber. E da mesma forma que eu fiz essas folhas aqui, eu vou botar um pouquinho do amarelo e do azul aqui embaixo. Ó. E vou fazer umas folhinhas, né, gente? Vamos dar fazer um matinho aqui, ó. Tampar o pé do coqueiro, botar um matinho aqui na frente do rio, né, da nossa lagoa. É uma lagoa isso aqui, né? Lembra que ela estava na frente do lago? Então, isso aqui, ó, a gente já sabe fazer. Pegar, jogar pra cima e fazer uns matinhos, ó. Olha aí. Legal? Então, gente, como é que tá? Posso seguir? Posso dar sequência? Qualquer coisa vocês falem. Porque agora falta uma coisa pra gente pintar. Afinal de contas, lembra por que o Sr. Pincel foi lá no lago? Foi para atender o pedido da Joana, que é velejadora. E a Joana pediu para ele para pintar o barco dela. Então, nós vamos fazer o barco da Joana agora. Vamos fazer ele de uma maneira bem simples, tá? Vamos lá? Alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Olha só. Depois, gente, nós vamos pegar mais ou menos aqui, ó, nesse lugar entre o vermelho, o roxo aqui, mais ou menos. Lembra que a gente tinha umas linhas? Tinha uma linha bem aqui, né? Mais ou menos nesse lugar da composição, nós vamos fazer o nosso barco. E o nosso barco, vamos usar as 3 cores novamente. Só que nosso sinaleiro agora vai ser na horizontal, não é mais na vertical. Então, eu vou botar um ponto do amarelo, seca o Sr. Pincel, um ponto do vermelho, vou mostrar de pertinho para vocês. Seca o Sr. Pincel, um tufinho do azul. Viram? Olha aí. Os 3. E o nosso barco, ele é aquele sorriso. Lembra de quando a gente fez o pote de frutas, que é um sorrisinho assim? Nós vamos fazer ele pequeno, tá? Porque ele tá lá no meio do lago. Só pra gente dar o efeito. Então, presta atenção. Lembra o sorriso? Eu vou pegar, misturar e fazer vou botar de pertinho para vocês verem, gente, essas coisas pequenininhas, né? É bom vocês verem de perto. Ó, vou fazer o sorriso, misturando os 3. Venho pra cá, venho pra cá. Olha, um sorriso. Agora, eu vou subir o mastro. Cuidado aí, eu vou ter que virar um pouquinho aqui, gente, por causa do meu ângulo.
Vou subir um mastro, tá? E aqui, eu vou, olha, pra gente fazer, botar ele na água, nós vamos, porque aqui tem a tinta, eu vou fazer um risco na base e vou riscando, como se fosse invertido esse sorriso, ó. Aí, olha aqui, ó. Vou dar a sombra dele. Essa vela, vocês vão riscá-la aqui, ó, bem fraquinha. Pode riscar. E agora nós vamos desenhar essa vela. Porque, ó, eu vou trazer ela aqui e fechar ela aqui. E aí, eu vou só mais ou menos jogar o efeito dela aqui. Com o pincel meio sujinho mesmo. E agora, nós vamos pintá-la. Para pintar a vela, eu vou vir aqui e vou trazer. Ela vai ser mais escura. O que eu sugiro? Pega um pouquinho do amarelo e só um pouquinho do amarelo, que já é transparente, e traz a vela. Porque ela fica lá, né? Ela tá no... Vou botar um pouquinho do amarelo, só para dar o efeito, bem de leve. E aqui, ó, você pode pegar até o amarelo e jogar na luz. Viram? Deu para entender, gente? E aí, gente, conseguiram? Mais uma pintura, hein? Hoje essa pintura foi muito legal. Quando vocês quiserem, vocês podem pegar às vezes o amarelo e fazer pequenos riscos com ele, olha, para dar os efeitos de luz. Mas tem que ser fininho e tem que ser com Carlos. Opa, fiz na frente aqui, vou ter que tirar. Mas isso aqui não é necessário, tá? Esses efeitos. Não é necessário. Porque isso aqui é uma coisa que depois, mais pra frente, vocês aprendem a fazer. E vocês podem pegar outras ideias, tá vendo? Fiz um risco ou outro, nada demais. E aí, gente, alguma dúvida? Olha só. Quando o senhor Pincel, aí sim, terminou de contar toda a história, né? Que a gente já aprendeu sobre ela. E terminou de pintar o barco. Ele virou para Joana e falou assim: Joana, você tá satisfeita agora? Eu pintei o seu barco. A Joana, observando o pôr do sol, porque, gente, ela nunca tinha visto o pôr do sol. Aliás, ninguém no reino tinha ainda visto um pôr do sol. Eles só sabiam que o sol ia e vinha porque eles sentiam mais calor ou menos calor. Como lá era tudo branco, eles nunca tinham visto esse efeito. Então ela, observando, muito calma, porque dá uma paz, né? Um pôr do sol, o nascer do sol. Ela virou para o senhor Pincel e falou assim: não, eu não estou satisfeita. O Carlos arregalou os olhos, falou assim: meu Deus, nada satisfaz essa moça? Pensou, né? Aí ela virou e falou assim para o senhor Pincel: sabe por que eu não estou satisfeita, senhor Pincel?
Como que eu posso ficar satisfeita se o meu instinto de competição estava me tirando o sono? Tem dias que eu não dormia, pensando nessa competição, pensando nos meus adversários, tentando achar um jeito de ganhar deles. E aí, depois de tudo que eu ouvi aqui dessa história, como é que eu posso querer ficar ganhando, querendo vantagem sobre os outros? Não dá, não dá. Porque cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu valor. Assim sendo, senhor Pincel, sabe como que eu vou ficar satisfeita? Quando o senhor pintar todos os outros barcos. Sim, não é justo só o meu barco ser pintado. Não dá. Não vai ser justa essa corrida. E aí, o senhor Pincel sabia, né, gente? O senhor Pincel sabia o que ele tinha feito. Ele precisava dar dar um toquezinho na nossa amiga. E aí, ele falou assim para ela: isso mesmo, Joana. Da mesma maneira que o amarelo percebeu a bela capacidade dele de brilhar e de ser feliz, que o vermelho aprendeu sobre a grande capacidade dele de produzir e ser amoroso, e o azul aprendeu sobre a capacidade dele fluir e ser cada vez mais sábio. Eu tô percebendo que você, hoje, tá aprendendo sobre a sua capacidade de generosidade. Sabe, a minha função aqui não é pintar o barco de um ou uma coisa de um e não pintar dos outros. Eu tô aqui para pintar de todo mundo, para ouvir as necessidades de cada um e tentar resolver. Então, sim, eu vou ouvir cada um dos outros e ver como que eles gostariam que eu pintasse o barco deles. Porque só assim, cada um respeitado nas suas necessidades, a gente vai poder, sim, ter competições saudáveis, que as pessoas vão poder chegar onde elas tiverem que chegar. E aí, a Joana falou assim: é verdade, estou muito grata por isso. E outra coisa, sinceramente, assim como as cores aprenderam que cada uma se respeita, eu também tenho que respeitar, sim. Eu sou a primeira geração, sou importante, desbravei, sou muito dedicada, mas eu sei que virão outras. Virão outras gerações que sim vão tomar o meu lugar, no sentido de ganharem, de serem primeiro lugar. Eu não tenho como ser primeiro lugar para sempre, mas eu espero ter sempre o meu lugar garantido. Olha, Joana, deixa eu te falar uma coisa. Quando as gerações se respeitam, os primários, os secundários, os terciários, ou seja, cada um percebe as qualidades, todo mundo tem o seu lugar garantido. E eu espero sinceramente que vocês aqui no reino aprendam a respeitar as diferentes gerações, porque cada um vai ter o seu lugar, vai ser respeitado pelo que é. Ela falou: é verdade. Muito legal isso. E aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, porque o Carlos e o Sr. Pincel ficaram muito felizes, sim. E uma coisa muito especial aconteceu, né, gente? Eles nunca tinham visto, a não ser o Sr. Pincel,
E aí o senhor Pincel virou para o Carlos e falou assim: Carlos, vamos ficar aqui? Vamos ficar observando? Admirando esse pôr do sol? O Carlos: eu quero. Quero muito ficar aqui na sua companhia, olhando esse pôr do sol. Eles tinham já, gente, construído uma amizade muito bonita, profunda. Eu espero que vocês também criem amizade entre seus amiguinhos pincéis, viu? Porque eles juntos podem fazer coisas incríveis. Então, eu espero vocês na próxima semana para a gente ver o que vai acontecer nessa história. Faltam só mais 2, tá? E aí, nossa história hoje termina com o Carlos e o senhor Pincel sentados aqui, ó, admirando esse lindo pôr do sol. Vamos colocar a nossa margem? Olha aqui, gente. E a nossa linda velejadora, Joana, aqui, treinando, determinada. Eu espero que vocês também treinem, que vocês sejam determinados para ir aprendendo, gente. A cada semana, novas técnicas, novas possibilidades de trabalhar com as cores, com as tintas, descobrir o valor de cada uma, o lugar de cada uma e respeitá-las, viu, gente? A gente tem que ter muito respeito pela arte. Tô muito feliz, viu, gente? Obrigada por vocês terem me assistido hoje. Vi tanta gente legal, eu não podia conversar muito com vocês. Mas olha, a Laura entrou, a Ana Luísa, o Eduardo, a Débora, a Madalena, a Lucimar, a Luciana, a minha irmã Delzinha, a Lidiane, a Michele, a Ana Luísa, né, que já tinha falado, o Paulo César, a Vera, a Kênia, grande cantora, viu, gente? Ela é daqui de Pittsburgh, mas ela é brasileira, maravilhosa. Gustavo Veiga Jardim, outro grande cantor lá de Goiás. Apaixonada nele também. O Jaderson, Lucinei. Nossa, gente, tanta gente linda passou por aqui. A Diane, a Ana Luísa, minha filha, e a minha netinha, eu acho que também, porque eu falei, como acho que minha neta não tem Facebook, eu falei, entra no da sua mãe. E aí ela entrou aqui também, a Júnia. Gente, muito obrigada, de verdade, por vocês estarem aqui. A Rose, a Alessandra, ó, beijo e até a próxima. Semana que vem a gente se encontra para a penúltima aventura do Senhor Pincel no Reino Branco, que já não é mais tão branco. Até mais!